Amados irmãos, a paz do Senhor para todos que nos escutam. Nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos está concedendo, nós vamos falar acerca de um assunto bíblico que é um tanto quanto chocante, muito interessante. O título do nosso assunto é Reconhecendo ao Senhor por seus feitos. Vamos fazer uma leitura breve que encontramos no livro de Gênesis para dar continuação ao que temos a dizer. Gênesis capítulo 12, vamos ler os 3 primeiros versos. Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Acredito que os irmãos já abriram. Diz assim a palavra do Senhor. Então, o Senhor, isto é, Deus, disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e te abençoarei. Tornarei famoso o teu nome e tu serás uma bênção. Isto é, Deus falando para Abraão. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deixa eu ler esse verso do princípio, o verso 3, diz assim: abençoarei os que te abençoaram e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Estas são palavras fortes, amados irmãos. Estamos muito habituados a ler a Bíblia e passar adiante. Deus está dizendo a este homem chamado Abraão, mais tarde foi Abraão, mas de qualquer maneira está dizendo a este homem: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isto é, o povo de Israel. Bom, fica para lá agora com Israel. Por meio de ti, todos os povos da terra serão abençoados. Que declaração maravilhosa! Por meio de ti, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Nós estamos sendo abençoados nesta manhã e agora, neste momento, através dessa promessa maravilhosa que Deus fez a este homem chamado Abraão. Antes de nós continuarmos, oremos. Nosso Deus e Pai, a Ti pertence toda a honra e toda a glória, Senhor. Nos entregamos nas Tuas mãos, os que falam e os que ouvem, Senhor. Que a Tua palavra encontre guarida em cada um dos corações que Te estão ouvindo, Senhor. No nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos e agradecemos, e os irmãos presentes dizem amém. Então, este é o título de nossa mensagem: reconhecendo a Deus pelo que Ele faz. Mais uma vez, reconhecendo a Deus por aquilo que Deus faz. Deus tem a sua forma de trabalhar. E é esse ponto aqui que quero chamar a nossa atenção nesta manhã, neste domingo. Deus tem sua forma de trabalhar. Se nós quisermos, iremos notar que cada pessoa tem a sua forma de fazer uma coisa. 2 carpinteiros podem fazer o mesmo trabalho e um faz diferente do outro. As ferramentas podem ser diferentes, etc, etc. É bom nós considerarmos isso, porque nós não somos todos iguais. Cada um é o que é. Deus pode ser reconhecido por nós, através do que Deus faz. Isto quando estamos sintonizados com Deus. Os que são de Deus conhecem a Deus e são conhecidos de Deus.
E os que conhecem a Deus, chamados nas Sagradas Escrituras como filhos de Deus, esses conhecem a Deus e também conhecem as obras de Deus, em virtude de que Deus está bem esclarecido neste livro que nós chamamos a Bíblia, a Palavra de Deus. O que acontece na religião e também no mundo dá-nos a perceber que essas coisas que estamos falando, essas coisas vêm de Deus. Essas coisas que vêm de Deus. Por isso eu digo, vamos nos voltar para Deus. Para aqui. E quando eu digo vamos nos voltar para Deus, são todos os que estão ao alcance da nossa voz. Porque os que não me estão ouvindo, não estão ouvindo. Vamos nos voltar para Deus o mais possível, através de Jesus. Jesus ainda está à disposição do mundo inteiro, para quem quiser vir a Ele, porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse o Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, amados irmãos, prezados ouvintes. No livro de Oséias, capítulo 6, verso 3, está escrito assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, ou seja, a Deus. Não é atrevimento querer conhecer mais e mais acerca de Deus. Há coisas atrevidas que nós fazemos, que por vezes não nos diz respeito, mas as pessoas atrevidas fazem isso. Mas querer saber, querer conhecer o mais possível acerca de Deus é o melhor que nós podemos fazer. Ninguém guia o seu carro, o seu automóvel, sem conhecer o que é que o carro é capaz de fazer. Onde é que trava, o que é que faz andar, o que é que faz voltar, etc. Quanto melhor nós conhecemos um artigo, ou seja lá o que for, melhor podemos lidar com esse artigo. Está aqui alguns ventoinhas a trabalhar. É bom saber que, pondo os dedos ali dentro, vai fazer um trabalho que não agrada a ninguém. É bom nós conhecer a Deus, é superior a qualquer comparação que eu possa fazer, porque conhecer a Deus é conhecer o Deus dos deuses, o Pai eterno, aquele que deu o seu Filho por nós, aquele que se interessa não só pelo rico, Deus que também gosta do rico, Deus ama o rico, mas Ele interessa também pelo pobre, pelo necessitado, etc, etc. E diga-se de passagem, Deus tem dado vocação a muita gente, e graças a Deus por isso, Deus os abençoe, muita gente e organizações para ajudar aqueles que nada têm, etc, etc. Deus é bom, amados irmãos. E Deus opera da maneira que quer e ninguém o impede. Deus usa o salvo, usa o perdido, usa o grande, usa o pequenino. Agora, tem uma coisa, o nosso convite é sempre esse. Venha a Jesus, que é para pertencer a esse rebanho maravilhoso. Em Romanos, capítulo 1, versículo 20, está escrito assim: pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, que maravilha, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. As coisas foram criadas por Deus. Fala de Deus, do Deus infinito. Deve ler esse verso mais uma vez. Diz assim: pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas que foram criadas. A própria criação mostra-nos quem é Deus, seu amor e sua compaixão por nós. Olhando para a criação, nós vemos isso. Eu podia dar-vos uma lista de coisas agora, mas eu vou dar só duas ou três.
olhando para os passarinhos, olhando para os animaizinhos que andam por aí, olhando para as árvores, olhando para as nuvens e para o céu, olhando para isso tudo isso foi coisas que o Senhor criou. Vamos nos regozijar no Senhor, não só por isso é uma miniatura do que há para dizer, mas vamos nos alegrar e regozijar porque Deus criou tudo isso por causa do ser humano e nós fazemos parte desse ser humano. Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 6, diz assim: falando com Moisés, por ocasião do chamado de Moisés, isto é, quando Deus chamou a Moisés que deixasse de trabalhar para o sogro, tomando conta de ovelhas, e viesse agora para Deus, quando Deus disse: descalça os teus pés, porque o lugar onde tu estás é a terra santa. Deus disse a Moisés o seguinte, para o impressionar: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso é uma declaração poderosa, porque esses três homens eram três homens extraordinários naquele tempo. Era mais como o grande jogador de Benfica, e percebo muito do futebol, por isso estou falando nisso. Mas é verdade, esses três homens, Abraão, Isaac e Jacó, eram muito famosos naquele tempo, não há dúvida nenhuma, todos o conheciam. A primeira lição que aprendemos acerca disso que acabei de dizer e de ler, é que Deus não tem problema em ser Deus de três pessoas. Deus não se incomoda nada em ser Deus de três pessoas. Quais são? São as três pessoas da Bíblia mais diferentes que já passaram por este mundo. Trata-se de pai, filho e avô. As três pessoas mais diferentes. E eu vou mostrar só um pouquinho para todos saberem. Bem, isto é na minha avaliação. Não sou obrigado a todos a crer nisso, mas vão ver como é uma realidade. Ah, meu Deus. Abraão, Isaac e Jacó. Por isso vos digo que cada um é o que é. E cada um é diferente do outro. Eu não me refiro só a estes três cavalheiros, a mesmo a todos nós que estamos aqui. Cada um é o que é. E cada um é diferente do outro. Mas todos somos criaturas de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Há uma certa divisão nisso que eu estou dizendo, porque há as criaturas de Deus e há os filhos de Deus. Os filhos de Deus também são criaturas, mas só as criaturas não são filhos de Deus. Por isso, todos têm o direito de se chegarem a Jesus, seja lá quem for. Seja lá quem for, tem esse caminho aberto. Todos têm o direito de se chegarem a Jesus e serem ovelhas do seu rebanho. Está aqui alguém que é ovelha do rebanho de Jesus? É, na realidade, Jesus o nosso pastor? Graças a Deus, porque é. Abraão significa pai. Agora, aqui eu já tenho Abraão, mas quando eu li na Bíblia, eu li Abraão. Abraão foi o nome dele quando ele era, significa uma outra coisa que não é preciso dizer. Mas Deus lhe trocou o nome para Abraão. É isso que eu estou falando agora. E Abraão significa pai de uma multidão. Foi um homem destemido. Ele até tinha soldados, ele tinha um grupo de soldados consigo. Gostava de falar sobre isso, que eu gosto muito de falar dessas coisas, mas não tenho tempo para isso. Ele era um homem destemido e decidido. Era um homem de fé, conhecido por isso. Confirmado pelo Novo Testamento. Era um homem de fé, Abraão. Em Romanos, capítulo 4, verso 3, está escrito: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado, atribuído como justiça. Quem crê
em Deus. Quem crê em Deus, isso é-lhe dado, é-lhe imputado o direito de ser filho de Deus. E toda a gente pode dizer, eu creio em Deus. Crer em Deus é crer em Deus. Muita gente pode dizer o que gostar, mas crer em Deus é crer em Deus. Abraão ficou sendo conhecido como o amigo de Deus. Por quê? Porque ele creu em Deus. Naquele tempo isso era, como diria, era peça de luxo, crer em Deus. Abraão crê em Deus e Deus o chamou com um programa especial, extraordinário para ele. Mas depois de Abraão vem Isaac, filho de Abraão. Note nas diferenças que eu disse de que todos não somos iguais. Cada um é o que é. E toda a gente diz amém se gostar. Então, depois de Abraão, veio ser filho Isaac. O nome Isaac significa filho da alegria. A razão é porque Abraão esperou muitos anos para ser pai deste filho. Quando o filho chegou, foi uma alegria muito grande, por isso chamaram de Isaac. Digo agora o que vou dizer com muito respeito. Abraão foi o que já disse aos irmãos, um homem atrevido, destinado, decidido, homem de fé, etc. Isaac, filho dele, filho de Abraão e de Sara, era um homem manso e sossegado, mas nem arranjou uma noiva para si. É verdade, e nem isso mesmo. Mas quem é bom é assim, as coisas vêm ter à mão. Um dos servos do pai, eu gostava tanto de explicar isto tudo aos irmãos, mas a gente tem que andar para a frente. Um dos servos do pai, Eliezer, foi encarregado de fazer isso, arranjar uma noiva, foi a esposa chamada Rebeca, foi a esposa de Isaac. Os irmãos estavam à volta desses nomes que eu estou dizendo, está tudo a ferver aqui na cabeça, nessa Rebeca, nesse homem que foi buscar a Rebeca para casar com Isaac. Essa mulher representa a igreja, Isaac representa Jesus e Abraão representa Deus numa certa teologia. Isso é tudo maravilhoso que está aqui, sabeis, mas vamos andar para a frente. Temos muito tempo, temos muito campo para correr ainda. E estão vendo como Deus trabalha, o meu ponto é esse. E estão vendo como Deus trabalha, com 3 homens tão diferentes. Com 3 homens tão diferentes, quero que os irmãos vejam isso bem ouvido. Com 3 homens tão diferentes, estão vendo como é que Deus trabalha? Como é que trabalhou com Abraão? Como é que trabalhou com Isaac? Como é que trabalhou com Jacob? Depois temos Jacob. Jacob, sabe o que é que significa Jacob? Eu sei, há vários nomes, mas o melhor que ele tem, a melhor tradução, é aquele que vem do calcanhar. Isso tem a ver com o seu nascimento. Ele e Isaú, seu irmão. Mas eu não vou explicar isso agora em detalhes, porque não é necessário. Antes de ter lugar para dormir, esse Jacob, que era filho de Isaac, antes de ele ter lugar para dormir, já tinha arranjado uma noiva. Veio a diferença? Já tinha uma noiva. Mas o pai da noiva enganou-o. E no dia que ele casou, o pai dele é irmão da noiva. E ele teve de se acomodar com isso. Mas depois de tudo foi resolvido em paz. Os irmãos não se preocupam com isso. E quero só que os irmãos vejam a diferença de um desses 3, de um para o outro. Pai, filho e neto. E alguém pode dizer assim, mas quero lá saber disso. Tu queres saber disso? Vais ver como é que queres saber disso. Então, vendo como Deus trabalha, nós ficamos mais preparados para encarar a vida. Eu vou dizer mais uma vez,
vendo e compreendendo como Deus faz as coisas, nos prepara melhor para enfrentar a vida, porque a vida é cheia para todos, é cheia de novidades e surpresas. Mas, conhecendo como Deus trabalha, nós temos o direito de nos humilhar e abrir o nosso coração e nossos braços e dizer: faça-se a tua vontade. O que é que eu estou fazendo com tudo isso? Dizendo, o que é que eu quero dizer? Senhoras e cavalheiros, estou mostrando como Deus trabalha. Eu quero que essa frase vá soando nos vossos ouvidos. Eu quero que todos aprendam, que manda sou eu, que todos aprendam como Deus trabalha, crentes e não crentes. Deus não trabalha como eu, não trabalha como mais homem nenhum. E nós devemos respeitar a forma como Deus trabalha. As coisas bem vistas, descobrimos que Deus está permitindo e deixando tudo isso na Bíblia para nós, filhos de Deus, aprendermos que nossas vidas são compostas de lutas e dificuldades, mas o Senhor está conosco. Diga comigo, mas o Senhor está conosco. Só mais uma vez, mas o Senhor está conosco. Glória ao seu nome. Quer na vida civil, quer na vida espiritual, devemos aprender, para nosso próprio benefício, que essas histórias registadas na Escritura Sagrada são para nos encaixarmos nelas, nas histórias. Essas histórias que está aqui, acerca de um e do outro, não é para nós decorarmos para saber pregar, é para nós aprendermos e entrarmos dentro dessas, compreende? Dentro dessas histórias. Enquanto nós não ficamos atualizados com uma coisa, seja qualquer for, profissão, ou seja o que for, nós ficamos fora. Nós temos de colocar dentro dessas coisas para não ficarmos surpresos quando elas acontecem debaixo dos nossos pés, diante dos nossos olhos. Eu quero dizer mais uma vez, e vou dizer mais uma dúzia de vezes, é bom nós sabermos o mais possível como Deus trabalha. Porque cada um de nós tem a sua história. Quando Deus quis, desejou abençoar Abraão, tirou do lugar onde ele estava. Quem é que pode dizer amém? Os irmãos sabiam disso? Não sabia. Quando Deus quis lhe abençoar, tirou-o lá de Ur dos Caldeus, Mesopotâmia, e fez-lo arrastar cerca de 900 milhas, ao melhor que eu já procurei encontrar. São 900 milhas. Se alguém sabe alguma coisa melhor, deixe-me saber. Deixe-me saber, é americano. Diga-me, por favor. Quando Deus quis, desejou abençoar Abraão, tirou-o do lugar onde ele estava e o levou para outro lugar. O lugar geográfico é importante para Deus. O que é que estás dizendo? O que é que você acabou de dizer? O lugar geográfico, quer dizer, falando de geografia, o lugar, essa cidade é outra cidade. O lugar é importante, se não fosse, Deus podia ter feito o que fez com Abraão onde ele estava. Ele tirou-o de um lugar para bem longe. Até o Egito ele andou, vê lá quantos milhares de passos eles não deram, mas isso não é chamado para aqui agora. Eu chego a pensar, eu admitir, amados ouvintes, que Deus nos trouxe para aqui porque tem um plano para nós. E alguém pode dizer, para aqui aonde? Aonde estás? Deus te trouxe para onde tu estás porque tinha um plano para ti. Deus te trouxe para onde tu estás, que mais não seja sentado nesses bancos aqui, porque Deus tem um plano para ti. Esse plano pode ser rejeitado se a pessoa não o quiser receber. Tenho ouvido de um certo pastor americano, cuja igreja tem cerca de 16 mil pessoas, eu tenho ouvido esse pastor dizer
Eu não sei se é gentil dizer o nome dele, por isso eu não estou dizendo. Eu estive nessa igreja, fica no sul do estado do Texas, está quase tudo descoberto, mas ele diz várias vezes que quando um filho de Deus perde um certo trabalho e posição, é porque Deus tem outro melhor para ele. Os irmãos creem nisso? É verdade. Há coisas que acontecem na nossa vida, que a mão de Deus está ali para bem. Se aquilo, talvez nós vamos sair deste mundo e nunca vamos saber, mas se aquilo não tivesse acontecido, uma coisa terrível tinha acontecido na nossa vida. Deus é um Deus de amor. É necessário nós sabermos o mais possível acerca de como Deus trabalha. Não se assuste porque está passando por isso, está passando por aquilo. Deus trabalha assim. Deus sabe o que é que está fazendo. Tu dizes isso, estás tudo enfeitado de gravatas e incenso e tudo mais, mas não sabes o que é que estás sofrendo. Não, nós somos todos iguais. Eu já disse isso 3 vezes durante a nossa pregação. Nós somos o que somos. Deus faz o que quer fazer com cada um e com cada um de nós. E nós devemos dizer amém, está tudo bem. Com Deus trata-se assim. Então, os irmãos já entenderam o que temos para dizer acerca disso. Se alguma coisa te acontece na vida, se tu és filho de Deus, tem um contrato, se alguém é filho de Deus, o que acontece na sua vida está nas mãos de Deus. Porque qualquer outro pode mudar e pode fazer o que gostar, e tudo o que Deus fizer por nós é por bem. E o povo inteiro de Fall River diz amém. Não temos experimentado isso em nossas vidas? Temos ou não temos experimentado isso que eu estou falando nas nossas vidas? Problemas que pareciam não ter solução, mas Deus os transformou em bênção. Pastor, que bênção é essa? Eu não vou mencionar nada especificamente. Pastor, mas que bênção é essa? Isso ou aquilo que aconteceu, ou ter passando assim. Eu já expliquei isso. Deus é que sabe porque é que tu estás passando o que estás passando, e Deus te ama, Deus é o melhor para ti. E vou dizer mais uma coisa, este mundo não tem o que é melhor para nós, mas Deus tem um lugar que Jesus foi preparar, que é o melhor do mundo e arredores, que para nós estarmos lá com Jesus, nesse lugar que Jesus foi preparar. E Jesus ainda disse mais por cima, eu sei que os irmãos vão pôr o mastro da bandeira, a bandeira a meio mastro. Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflições. Jesus, querido, tira a aflição da minha vida. Já estás descartado com isso. No mundo tereis aflições, mas estou contigo. O Senhor está conosco, glória a Deus. De facto, está escrito em Isaías 55, eu vou ler do verso 9 até o 13. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos de Deus, são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Verso 10. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, veja lá, Deus em tudo importante, o máximo que podemos imaginar, Deus, o soberano, a falar nessas coisas aqui, assim como a chuva e a neve descem dos céus. Isso é coisa para o povo falar nisso, não era o Deus importante. É tudo importante, o povo não faz chover. Os brasileiros conseguiram descobrir um avião que romba em uma nuvem e chove em alguns lugares para satisfazer a agricultura, mas eles não param de chover, chove até o Chico vir da areia, compreende? Mas eles fizeram isso, o brasileiro é importante. Ouçam, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá sem regarem a terra e fazerem a terra brotar e florescer, para ela produzir para produzir semente para o semeador e pão para o que come. Ouça o que vai seguir. Assim também acontece com a palavra que sai da boca de Deus.
O que acontece com a chuva que vem regar a terra, etc, etc, acontece também com a palavra de Deus, que sai da boca de Deus. Ela não volta para mim vazia, diz o Senhor soberano, o Deus eterno. A palavra que Deus faz, a palavra que Deus fala, ela faz o que Deus falou. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei essa palavra, diz Deus. Verso 12. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colunas levantarão a voz em cântico diante de vocês. Irmãos sabem o que é colunas. Os irmãos sabem o que é colinas, sabem o que é montes, sabem o que é isto. Como é que eles vão levantar a voz para cantar? E mais ainda, e todas as árvores do campo vão bater palmas. Árvores, na Sagrada Escritura, significa multidões de pessoas. Multidões de pessoas vão levar a Deus e vão levar a Deus por causa de tudo o que Deus tem feito e está fazendo e vão fazer. Os filhos de Deus vão sair, como eu disse, vão ser conduzidos com alegria segundo o destino divino. Eu acho que da tarde era nós para a gente falar isso num living room, num quarto de sala. Verso 13, terminando. No lugar do espinheiro, isso é, depois da bênção do Senhor, depois dessa bênção derramada, no lugar do espinheiro, crescerá a faia, uma árvore famosa. E em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Os irmãos sabem que, se não sabiam ouvir dizer, Israel, sem os judeus lá, Israel, terra de Israel, terra de Canaã, Israel não devia ser o nome da terra. A terra de Canaã, amados irmãos, só produz com os filhos de Deus lá. Os 1000 anos que eles estiveram fora, lá para fora, ela não disse, não, figos de babosa e amoras de silvas. Foi o que a terra deu. Quando eles voltaram para lá, na viragem do século passado, eles deram laranjas, como no mundo inteiro não havia laranjas como eles lá. Eles têm ovelhas que não há lã no resto do mundo como a lã de Israel. Mas os filhos de Deus, o povo de Deus tem que estar lá para isso acontecer. Verso 3 de princípio. No lugar do espinheiro crescerá a faia, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Os montes cantarão a vitória de Deus sobre seus filhos, amados irmãos. Vamos ficar de pé e vamos terminar a nossa reunião. Levante conosco em nossos corações que nós daqui para lá vamos aprender o mais possível para que o irmão Luís Pereira vá subir aqui acima para terminar o nosso culto com oração, por favor. E os irmãos vão levar consigo a mensagem para nós aprendermos o mais possível de como Deus trabalha. Estás te consolando nesse mundo? Deus trabalha assim. Estás sendo provado? Deus trabalha assim. Deus tem o melhor guardado para cada um dos seus filhos e juntos nós dizemos amém. Seguimos a oração do nosso amado irmão. Se algum irmão tem um pedido de oração, pode levantar a sua mão diante de Deus. Deus é poderoso para resolver o vosso problema. Amado Deus e querido Pai Celestial, te louvamos, te glorificamos e exaltamos o teu nome, porque o teu nome é sobretudo o nome, ó Pai. Te louvamos pelas tuas obras maravilhosas, Senhor, que tens feito em nosso meio, ó Pai. E te rogamos, meu Deus e meu Senhor, por amor do nome de Jesus, que tu continues operando no meio do teu povo, ó Pai. Que tu continues fazendo maravilhas no meio do teu povo, meu Deus. Te agradecemos, ó Pai, por todas as bênçãos que tu tens derramado sobre nós. Pai Celestial, e te agradecemos por mais este dia, Senhor, de podermos estar na Tua presença, para podermos escutar a Tua palavra.
porque a Tua palavra é verdade, a Tua palavra é maravilhosa, a Tua palavra, Pai querido, é o alimento da nossa alma. Pai celestial, Te agradecemos por tudo, ó Senhor. Agora, Pai, leva-nos aos nossos lares, Senhor. Guarda-nos, ó Senhor, de todo o perigo, de todo o mal e dá-nos um dia abençoado, cheio da Tua graça. Pai celestial, e que as Tuas bênçãos sejam sobre cada um dos Teus filhos. Nesta manhã, ó Pai querido, Te rogamos, por amor do nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos, que o amor do Senhor nosso Deus, a graça de Cristo Jesus, as consolações do Espírito Santo sejam uma realidade em vós mesmos, em vossos familiares e em vossos lares. E os irmãos dizem amém. Com isso, terminamos nossa reunião.